Pai do Senhor Jesus, mais uma vez, estou aqui para contar mais um sonho que eu tive. Dessa vez é um sonho com a pandemia. Eu creio que virá outra pandemia e esse sonho, na verdade, foi uma resposta do Senhor, porque eu fiz alguns questionamentos a Deus. A minha vida toda eu fui pré-tribulacionista, sempre acreditei que a igreja não veria certas coisas. E quando Deus começou a me mostrar, de 2020 para cá, muitas coisas que vão acontecer, como a guerra, a fome, eu comecei a fazer alguns questionamentos a Deus. Eu comecei a falar: Senhor, tudo bem, nós merecemos tudo que vai acontecer. A fome, a guerra, a pandemia, tudo que está acontecendo, nós merecemos. Mas e as crianças? O Senhor vai permitir que eles passem por isso, que eles sofram? Não que não exista, né? A fome no mundo, a fome existe, mas eu digo nas proporções bíblicas. O Senhor vai permitir isso, Senhor. Não que eu queira tomar a decisão por Deus, mas eu perguntei a Deus se o Senhor iria permitir. Então, passou um tempo, quando eu já tinha esquecido, eu tive um sonho. E eu estava dentro do hospital, eu trabalho em hospital infantil. E nesse sonho eu estava em uma sala do pronto-socorro, quando de repente entrava uma criança muito grave, uma doença muito grave. Os médicos entravam correndo com essa criança e eles todos paramentados, todos com máscaras especiais. E uma enfermeira me mandava sair, ela falava: sai, corre, sai daqui agora. E ela me expulsava daquela sala, assim, com muita força, para eu sair correndo. Ela falava: corre, você precisa correr. Na hora eu ficava assim, meio chateada, mas depois eu entendi que ela queria me preservar. Ela sabe que eu tenho filhos pequenos, então ela não queria que eu respirasse o mesmo ar que aquela criança, porque eu não estava paramentada, eu não estava usando máscaras especiais. Então ela me mandava correr, ela foge, corre daqui, some daqui. E eu corria, saía do hospital correndo. E eu fugi do hospital e estava indo em direção à minha casa, né, indo embora a pé. E no meio do caminho eu vi um avião caindo em um porto. E eu falava: meu Deus, esse avião vai cair nesse porto. E eu parei para olhar. Quando caiu o avião, eu vi que não era só um, eram vários aviões, vários. E eu entendi que não era normal, era um ataque, era um ataque àquele porto. E aqueles aviões eram todos aviões pretos. Eu sabia que eram aviões chineses que estavam atacando aquele porto. Aí eu falava assim: a Terceira Guerra começou. Por um lado, eu me alegrava porque eu pensava: agora sim Jesus volta. Porém, por outro lado, eu me entristecia porque eu falava assim: mas logo ela vai chegar aqui. E eu sabia que muita gente ia morrer. Então eu me entristecia pelas pessoas que iam morrer e porque ia chegar aqui no Brasil também. Então foram dois sonhos em um. Foi o sonho com a pandemia e com a guerra no mesmo momento. E eu acordei e falei: Senhor, não é possível que o Senhor me mostrou isso. Às vezes eu duvido, né? E eu falei: Senhor, o que é isso? É a pandemia que vai vir da China? Esse ataque significa que a pandemia vai vir da China? Ou é duas coisas separadas? A China vai invadir um país e depois vem para o Brasil? E eu entendi que é a segunda opção. São duas coisas separadas. Vai haver uma nova pandemia. Essa nova pandemia vai atingir principalmente as crianças. Eu sei que é estranho falar, mas é o que eu entendi. Essa nova pandemia vai atingir principalmente as crianças, que elas não foram atingidas na primeira.
e a China vai invadir um país, vai atacar e depois vai vir para o Brasil. Foi o que eu entendi. E eu comecei a questionar o Senhor e eu entendi que o fato de Deus permitir que essa pandemia atinja as crianças, muita gente não vai entender. Muitos vão blasfemar do nome do Senhor e vão falar: por que Deus está permitindo isso com as nossas crianças? Mas isso é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. Ele vai recolher muitas crianças antes da guerra e da fome. Antes que o mundo entre em caos total. Deus vai levar muitas crianças que estão em situação de risco, principalmente famílias desestruturadas, para poupá-las de um sofrimento maior, que é a fome e a guerra. Estou falando que todas as crianças vão partir? Não, todas não. Mas um grande número de crianças Deus vai levar. Foi o que eu entendi. Antes que venha a fome e antes que venha essa guerra que será mundial. Essa guerra, a terceira guerra mundial, vai ser no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E foi isso que eu entendi. Deus vai permitir que a doença leve muitos pequeninos para poupá-los de um sofrimento maior. E eu falei: o Senhor é justo. O Senhor é justo. Por mais que pareça estranho e doloroso, mas nenhuma criança merece morrer de fome. Nenhuma. E é isso. Foi o que o Senhor me mostrou em relação à fome, em relação à pandemia, porque a fome vem depois da pandemia. A pandemia vem primeiro. E eu sempre entendi que essa primeira pandemia que nós tivemos foi um teste. Foi um teste para saber a reação das pessoas. Os governos mundiais, eles sabiam que isso ia acontecer e eles sabem que vai vir outra. Ah, mas por que o Senhor permite? Porque está determinado que essas coisas vão acontecer. Em Apocalipse fala, abertura dos selos. Ele vai permitir porque isso já tá previsto que vai acontecer. E depois da pandemia vem a guerra e a fome. É isso.